Em 2020, uma lei que tem grande impacto nas eleições no Brasil completou 10 anos de existência. É a Lei Complementar número 135. Assim, pelo número, você provavelmente não tem a mínima ideia do que seja. Mas se falarmos o nome pela qual ela é conhecida, você vai saber na hora. É a Lei da Ficha Limpa. Esse dispositivo nasceu de uma iniciativa popular, encabeçado por entidades que fazem parte do movimento de combate à corrupção eleitoral e diversos setores da sociedade civil. Mais de 1.600.000 pessoas assinaram o projeto que criou a Lei da Ficha Limpa. O principal objetivo da lei é ampliar as hipóteses para barrar candidaturas a cargos eletivos, afastando da disputa eleitoral candidatos que tenham condutas criminosas. Nas eleições municipais de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral barrou mais de 2.300 candidatos em todo o Brasil, o que corresponde a cerca de 0,5% dos postulantes aos cargos eletivos. Nos meses que antecedem as eleições 2020, alguns questionamentos sobre inelegibilidade ganham destaque. Mas afinal, quais as causas que fazem um candidato ser barrado na disputa eleitoral? E para falar sobre esse tema tão importante nesse período pré-eleições, a gente convidou o advogado Luiz Vicente Federici, que é especialista em direito eleitoral e está lançando esse livro aqui, Inelegibilidade e Improbidade. Doutor Federici, agradeço o senhor receber a gente aqui no seu escritório. É uma satisfação tê-los aqui. Bom, vamos começar falando então da Lei da Ficha Limpa. Como eu disse, completou 10 anos. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa lei, O que ela traz de inovação? A Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa, ela foi uma proposta legislativa de iniciativa popular. Ou seja, foram os anseios da população, num momento crítico que estava passando a política, de que todos queriam uma política limpa e candidatos limpos, e por conta disso foi proposta uma legislação mais dura para que o político pudesse entrar, vamos supor, em todas as esferas de poder. Então, a Lei da Ficha Limpa, ela alterou a chamada Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64/90, que é até hoje a legislação mais importante quando se fala em inelegibilidade. A Lei da Ficha Limpa também é uma legislação muito drástica. Por quê? Porque ela acaba expurgando da vida política os chamados políticos ficha suja, aqueles políticos que têm contra si alguma causa de inelegibilidade ali descrita. São inúmeras as causas, eu acho que não caberia aqui a gente ficar explicando uma a uma, porque são dezenas. Porém, o que eu posso dizer de grande inovação? Antes, o prazo de inelegibilidade era de 3 anos. Com a Lei da Ficha Limpa, esse prazo foi prorrogado para 8 anos. Então, uma das grandes inovações é o prazo da inelegibilidade. A segunda grande inovação é que a inelegibilidade passa a ser contada, passa a ser aplicada a partir da decisão em órgão colegiado. Ou seja, uma decisão não precisa hoje transitar em julgado para tornar alguém inelegível. Por conta disso, muitos doutrinadores entendem que a pessoa é expurgada da vida política. Pois imagina só, Bruna, a pessoa tem contra si uma decisão de um tribunal de justiça que gera a inelegibilidade. Ela vai ter o prazo de todos os recursos até o STJ, STF, podemos contar aí 5, 8 anos, se for o caso, de recursos em que ela está inelegível. Aí ela tem o prazo da penalidade, da sanção, que ela vai estar inelegível, e depois ela vai ter mais o prazo de 8 anos de inelegibilidade. Então, por aí, nós podemos imaginar 16 anos de inelegibilidade numa única situação. Isso é condenar o político ao ostracismo, é retirar o político ficha suja de qualquer tipo de disputa política por décadas. E isso hoje é importante porque a vontade moralizante da Lei da Ficha Limpa nos trouxe esse grande afastamento, essa grande mudança na legislação eleitoral.
Bom, o senhor estava falando um pouco sobre direitos políticos, né? Inelegibilidade e elegibilidade. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho esses conceitos para a gente, a parte histórica. Sim, os direitos políticos, eles são os direitos humanos e fundamentais, um dos primeiros que surgiram. Logicamente que esses direitos políticos, por serem direitos humanos e fundamentais, eles não são absolutos. O direito político está muito ligado à cidadania, ao exercício do direito de participação. Então, toda vez que falamos em direito político, falamos em cidadania, falamos do direito de participação em todas as esferas de poder, falamos inclusive do sufrágio, do direito ao voto e do direito a ser votado. A inelegibilidade está diretamente ligada ao direito de ser votado, ela obsta esse direito ao cidadão que tem contra si uma causa de inelegibilidade. Então a inelegibilidade nada mais é do que a redução da esfera do direito político, a redução da cidadania. Por conta disso, ela é uma situação excepcional, ela está prevista numa legislação complementar às disposições constitucionais e até mesmo à própria Constituição. Então, quando nós analisamos o tema inelegibilidade, nós verificamos que é uma situação de exceção. A regra é o quê? A regra é que todos sejam elegíveis, que todos possam votar e que todos possam ser votados, que todos tenham direito à participação em todas as esferas de poder. Quando se fala em inelegibilidade, se subtrai esse direito, que é um direito humano e fundamental, por conta de alguma situação excepcional. Então é isso que a gente tem que ter em mente quando se trata de inelegibilidade. E a lei da ficha limpa dilargou essas situações de inelegibilidade por conta do anseio popular de ter políticos ficha limpa nas esferas de atuação política. Bom, o livro do senhor trata sobre essa temática e foca principalmente nessa questão da inelegibilidade em relação à improbidade, né? Exatamente. Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso, porque sempre há um questionamento. Nem toda improbidade administrativa vai deixar o político inelegível, né? É isso? Exatamente. Existem uma série de requisitos para que a decisão na ação de improbidade gere a inelegibilidade. Isso é importante porque nem juízes, nem juristas têm um domínio amplo sobre essa matéria. As mudanças que vieram da lei da ficha limpa, num primeiro momento, deixaram o direito muito mais duro com relação aos condenados por atos de improbidade. Então, num primeiro momento, os tribunais eles pesaram a mão, vamos dizer assim, afastaram e expurgaram muitos políticos que não estavam dentro do rol das inelegibilidades. Hoje o que nós temos, apesar da condenação por ato de improbidade gerar uma situação de inelegibilidade, essa situação ela deve estar atrelada a quê? Em primeiro lugar, tem que ser uma condenação dada por um órgão colegiado, um tribunal, ou por decisão transitada em julgado, que daí caberia a todos os órgãos. Que é quando já não cabe mais recurso. Já não cabe mais recurso. Então são duas situações. A segunda situação, na decisão tem que constar a suspensão dos direitos políticos, a condenação à suspensão de direitos políticos como sanção ao ato de improbidade. Mas não é só isso, o ato de improbidade na decisão tem que ser um ato doloso, a pessoa teve a intenção de cometê-lo. Em segundo lugar, além de ser um ato doloso, que a pessoa tem a intenção de cometer, deve causar esse ato prejuízo ao erário, ao patrimônio público e enriquecimento ilícito de alguém. Então são uma série de situações ali que acabam amarrando a situação da inelegibilidade, a situação da decisão de improbidade, a ponto de se gerar inelegibilidade. Bom, a gente está num momento que a corrupção se tornou uma das principais preocupações da sociedade, né? Queria que o senhor fizesse uma avaliação geral sobre os dispositivos legais que a gente tem hoje que tratam sobre esse tema da corrupção em relação a deixar um candidato inelegível, né, de poder ou não disputar a eleição. O senhor acha que o que a gente tem hoje, lei da ficha limpa, lei da improbidade administrativa, entre outros dispositivos legais, são suficientes para deixar a situação, digamos assim, confortável, né? Tipo, não, isso dá conta de versar sobre o assunto ou não, ainda falta aprimorar?
Eu tenho uma posição particular com relação a essas situações, que é a seguinte: a lei hoje que nós temos no Brasil é uma legislação moderna, é uma legislação advinda, inclusive, de países de tradição anglo-saxã, que não é a tradição do direito brasileiro, mas nós temos aí do direito americano, do direito inglês, alguns institutos jurídicos que foram importados. Logicamente que hoje, quando falamos em combate à corrupção, nós dispomos de meios jurídicos suficientes para fazer esse combate e essa ponderação. Em primeiro lugar, para analisar o candidato. O candidato é bom, é ficha limpa? Então já começa por aí. Temos meios de obstar a qualidade de quem vai nos representar, se essa pessoa já tem uma vida pregressa ruim, começando por aí. A partir do momento de eleito, há que se perquirir como foi a eleição, e tem também na legislação eleitoral meios para perquirir toda essa situação e ainda torná-lo inelegível caso ele tenha recebido verba indevida, movimentado recursos oriundos de Caixa 2, etc. Mas passado isso, na sua vida pública, existe uma série de mecanismos de controle que vão desde os tribunais de contas, que são pesadíssimos, e outras situações que nós temos no Brasil, no direito brasileiro, na sistemática, que são de primeiro mundo, né? E aqui vai uma crítica: nós temos hoje um controle de primeiro mundo numa realidade brasileira de terceiro mundo, da administração. Logicamente que nós não podemos ser lenientes com quem comete desvios de verbas públicas, principalmente agora numa situação de pandemia tem desviado recursos à saúde. Não, logicamente que não. Mas acontece que de brinde ao bom administrador muitas vezes vem dores de cabeça por conta dessa sistemática de controle ser muito dura. Doutor, atualmente há inclusive alguns questionamentos sobre a judicialização do Executivo e do Legislativo, né? Um aumento nessa fiscalização e um enrijecimento que às vezes acaba até atrapalhando a forma de administrar dos órgãos e tirando a autonomia. Pelo menos é o que algumas pessoas dizem, né? Alguns questionamentos acerca disso. Queria que o senhor explicasse um pouquinho o seu ponto de vista sobre essa questão. Para a realidade brasileira, não tenho dúvidas nenhuma de que o controle é absolutamente necessário. Nós temos uma legislação nos Estados Unidos, por exemplo, que não é tão dura. No Brasil, criminaliza-se situações que nos Estados Unidos são permitidas, né? Isso tem uma origem na década de 70. Eu falo que toda essa legislação hoje de combate à corrupção tem uma origem na década de 70, que é uma cartilha norte-americana para os países de terceiro mundo, porque as empresas norte-americanas não aguentavam mais pagar propina nos países de terceiro mundo. Conversaram no Senado, fizeram todos os meios políticos, e daí vem hoje a nossa legislação aplicada aqui, que é uma legislação de ponta, só que é uma legislação que tem base nessa cartilha, porém não é seguida pelos Estados Unidos. Lá, muitas das situações que aqui são descritas como crime ou ilegais não ocorrem. Mas, enfim, saindo um pouco dessa discussão, que é uma discussão acadêmica até, eu tenho participado em vários congressos de direito administrativo, onde é tratado tudo isso, inclusive da erosão do Estado Democrático de Direito, enfim, todas essas implicações. Mas fugindo um pouco disso, o que nós temos hoje é que os tribunais de contas são mecanismos de controle atrelados ao Poder Legislativo, juntamente com o Ministério Público, Defensoria Pública, que tem esse poder de estar fiscalizando. E eu acho que quando a gente fala em poder público, quanto mais gente fiscalizando, melhor. O ideal seria os cidadãos também se reunirem e estarem fiscalizando o poder público como um todo. Mas eu acho que alguns mecanismos de controle são tão rígidos, que acabam engessando a administração pública. Hoje, agora, com anos de luta, conseguiu-se mudar um pouco a legislação a respeito das licitações e contratos, que é uma legislação de 1993, e agora, com o governo Michel Temer, com Bolsonaro, que começou-se a mudar algumas situações que ali estavam e que acabam engessando um município, principalmente um município como Jaú ou como São Paulo.
Logicamente que isso não é dar margem à corrupção ou ao mal feito na administração, mas o Brasil precisa de uma reforma política, de uma reforma administrativa e de uma reforma fiscal. E isso é extremamente necessário que se entre em pauta para modernizar a administração, tornar ela mais eficaz e diminuir a carga tributária. Bom, o direito é uma ciência em constante mudança, né? Sempre precisa ser revisto de acordo com as necessidades atuais da sociedade, né? Doutor, eu queria até que você comentasse um pouco com a gente. Fala um pouquinho mais do livro especificamente, né? Acho que todos esses assuntos acabam de alguma forma ou de outra sendo abordados aqui, né? Uma contextualização. Como é que surgiu a ideia para escrever esse livro aqui? A ideia do livro partiu do trabalho de conclusão de uma pós-graduação em Direito Eleitoral que eu fiz em São Paulo. Então, eu utilizei a monografia, né, o TCC, que eu realizei na Escola Judiciária Eleitoral Paulista do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com base nesse mesmo tema. Fiquei um bom tempo ali, surgiu a pandemia acabou me deixando mais em casa, mais recluso. Eu tive a oportunidade de melhorar, de modificar, de colocar, de atualizar até mesmo essa monografia e conseguir a publicação. O prefácio é de um professor que foi meu orientador, o desembargador Jefferson Moreira de Carvalho. Ele foi presidente da seção de Direito Público do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, foi presidente do Instituto Paulista da Magistratura, é desembargador atualmente, professor acadêmico, enfim, há todo um pensamento acadêmico dentro do livro. É um livro que, é preciso dizer, é um livro técnico e um livro acadêmico, é uma produção científica, vamos dizer assim. Então, às vezes, a leitura dele acaba sendo um pouco mais densa do que o normal. Doutor, eu queria agradecer imensamente o senhor receber a gente aqui no seu escritório para falar um pouquinho dessa obra. A gente sempre que possível valoriza, né, os escritores locais que fazem as publicações. A gente sabe que é tão difícil publicar um livro, né? É tão complexo e então a gente tem que, de toda forma, valorizar esse trabalho do senhor. Então, eu gostaria de agradecer o senhor receber a gente aqui e passar mais informações sobre esse tema. Se o senhor quiser fazer as suas considerações finais... Olha, eu agradeço sua presença aqui, eu agradeço o espaço que me foi dado na TV Câmara. O tema, ele é incrível, ele está em constante mutação. Nós temos hoje, dentro da discussão política, em todas as esferas municipais, porque estamos passando por eleições, hoje, exatamente neste momento, enquanto estamos dando essa entrevista, esse tema já está na mesa de vários juízes no Brasil inteiro, são 5.000 cidades aí fazendo as eleições e dentro do prazo de impugnações. É uma discussão hoje ampla, apaixonante e que está na moda. Com certeza. Doutor, novamente, muito obrigada. Agradeço a entrevista do senhor e agradeço também a sua companhia que está aqui na TV Câmara acompanhando as nossas entrevistas. A gente vai ficando por aqui, mas você segue acompanhando aí a TV Câmara, canal 34.2 aberto e digital, canal 10 da NET e o 52 da ConnectCor. E também dá para acessar lá no YouTube, youtube.com/tvcanjaú. Obrigada e até a próxima.